Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartou a possibilidade de um cessar-fogo no conflito com o grupo terrorista Hamas. Ele disse que essa medida seria equivalente a uma rendição. Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz ter uma meta pessoal estabelecida de zerar o déficit nas contas públicas no ano que vem, mas evitou falar em nome do governo. Na semana passada, Lula declarou que dificilmente essa meta vai ser alcançada em 2024. E no mundo pop, o resultado da autópsia da morte do ator Matthew Perry, o Chandler de Friends, foi inconclusivo. Agora, somente o exame toxicológico deve esclarecer o que levou o ator à morte. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023. E aí, pronto para uma semana curta com feriado e uma emenda no meio? Então vamos nessa. E eu começo mais uma semana por aqui atualizando você sobre o conflito entre Israel e o Hamas. E trago informações diretamente do fronte da guerra, porque hoje foi o 4º dia da operação militar do exército israelense por terra na faixa de Gaza. Essa é a segunda fase da operação e acontece simultaneamente pela terra, pelo ar e pelo mar. E nessa fase, hoje as tropas israelenses atacaram a cidade de Gaza, que é a mais populosa da faixa de Gaza. Cerca de 600 mil pessoas moram no local. E hoje o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele falou sobre esse assunto, porque desde sábado, quando começou essa segunda fase da operação, a situação só piorou em Gaza. E diante de apelos internacionais, como a própria ONU e a Organização Mundial da Saúde, para uma pausa aí na guerra, Netanyahu descartou a possibilidade de um cessar-fogo e disse que essa medida seria equivalente a uma rendição. Você vai ouvir agora um trecho do pronunciamento dele à imprensa internacional, que aconteceu na tarde de hoje, e a tradução simultânea é da Marita Graça, da Globo News. Assim como os Estados Unidos não concordariam com cessar-fogo depois de Pearl Harbor ou depois do 11 de setembro, Israel não vai concordar com o fim das hostilidades depois desse terrível ataque. O pedido de um cessar-fogo é um pedido que Israel se renda à barbárie, ao terrorismo, e isto não vai acontecer. No pronunciamento, Netanyahu também disse que a guerra contra o grupo terrorista Hamas é um conflito do bem contra o mal e também da civilização contra a barbárie. Ele também acusou o Irã de integrar o que chamou de eixo do mal, treinando os terroristas do Hamas e fornecendo armas ao Hezbollah, que é o grupo terrorista que atua no Líbano. Nesse pronunciamento, Netanyahu minimizou também o fato de que quase 10 mil pessoas já morreram no conflito. Ele diz que em toda a guerra há mortes de civis inocentes, mesmo nas mais legítimas. Ele voltou a pedir também que civis deixem as regiões do conflito. Diante disso, um avião israelense despejou centenas de panfletos. O texto em árabe pede que os civis deixem a região norte de Gaza porque ela não é mais considerada segura. Mas na prática isso aí é um pouco difícil, porque a faixa de Gaza ela está cercada por todos os lados. A fronteira com o Egito está fechada e tanto a área norte como o sul da faixa de Gaza está sendo bombardeada. É o caso, por exemplo, do que o brasileiro Hassan Rabi, que está na cidade de Khan Yunis, está vivenciando nos últimos dias. Ele aguarda a repatriação do governo brasileiro. A cidade de Khan Yunis fica no sul do território. Ele compartilhou hoje um vídeo relatando novos bombardeios na cidade. Acabou de cair uma bomba atrás desse prédio. Meu Deus do céu, as bombas não param. As crianças estão bem assustadas. O governo brasileiro informou hoje que vai enviar 2 toneladas de alimentos para os brasileiros que estão lá na faixa de Gaza. O carregamento vai incluir arroz, derivados de milho e leite em pó, que foram doados pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O carregamento vai ser enviado nesta segunda-feira para o Egito em um avião da Força Aérea Brasileira.
Como você ouviu aí, os brasileiros estão sendo assistidos pela embaixada, mas quem não está sofre ainda mais. Para você ter uma noção, de forma geral, a população de Gaza está usando água do mar para tomar banho e lavar roupa e utensílios de cozinha. O fornecimento de água foi cortado pelo governo de Israel como represália aos ataques terroristas do Hamas, e autoridades israelenses disseram que 2 linhas de água foram abertas no sul da região na semana passada. Hoje, 26 caminhões com insumos para ajuda humanitária puderam cruzar a fronteira do Egito com a cidade de Rafah, no sul de Gaza, e outros 49 que chegaram hoje ainda aguardam autorização para entrar. A estimativa é que são necessários 100 caminhões por dia para dar conta dessa crise humanitária em Gaza. Desde o começo do conflito no Oriente Médio, no dia 7 de outubro, o número de mortos chega a 9.700. Hoje também o Hamas divulgou um vídeo em que 3 mulheres reféns aparecem sentadas em um cativeiro. Elas pedem pela atuação do premier israelense Benjamin Netanyahu na negociação para que todos os reféns sejam soltos. Nesta segunda-feira também foi confirmada a morte de mais uma refém, a DJ alemã Shani Luke, que aparece em um vídeo deitada na caçamba de uma caminhonete. Esse vídeo viralizou nas redes sociais. Por fim, hoje também uma soldado israelense que era mantida refém pelos terroristas do Hamas foi liberada durante a operação por terra de Israel, isso segundo informações do exército israelense. Os militares disseram que a soldado, reconhecida como Ori Megidish, foi sequestrada pelo Hamas no dia 7 de outubro e que ela estaria passando bem. Israel não deu detalhes sobre como é que foi esse processo de resgate. Na parte diplomática dessa história, hoje, faltando 2 dias de deixar a presidência do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil conseguiu reunir nesta segunda-feira o apoio de todos os membros não permanentes do órgão para votar uma nova resolução sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Lembrando você que desde o início desse conflito, várias reuniões de emergência foram convocadas, mas acabaram com a rejeição das propostas que pediam medidas para o conflito, como, por exemplo, um cessar-fogo imediato, uma pausa humanitária e também outras questões. Na semana passada, fracassou também a proposta dos Estados Unidos e da Rússia que tratavam desses assuntos. E hoje, o Brasil colocou uma nova proposta para discussão. Até agora, a diplomacia brasileira já tem o número necessário de votos e correu nos bastidores da diplomacia para costurar um compromisso do não veto dos membros permanentes do Conselho. Então, na prática, isso significa que eles estão tentando convencer que os Estados Unidos e a Rússia não vetem a proposta brasileira, como já aconteceu. Enquanto eu gravo esse episódio no início da noite desta segunda-feira, esse novo texto brasileiro não foi colocado em votação, mas o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, presidiu hoje essa reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York e ele discursou. Ele fez uma fala bem dura contra os excessos cometidos por Israel na faixa de Gaza. O Conselho de Segurança realiza reuniões e ouve discursos, sem poder tomar uma decisão fundamental, acabar com o sofrimento humano na região. Enquanto milhares de pessoas em Israel e na Palestina choram pelos seus entes queridos, enquanto os israelitas sofrem com o destino dos reféns, enquanto os habitantes de Gaza sofrem sob operações militares implacáveis que matam civis, incluindo um número intolerável de crianças, temos os meios para fazer alguma coisa e, no entanto, estamos falhando repetidamente e vergonhosamente. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Em nosso ensolarado Brasil, a energia solar já é a segunda maior fonte da matriz elétrica do país, superando a eólica recentemente, ficando atrás apenas das hidrelétricas. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Diante disso, o uso de placas solares em residências e empresas vem crescendo ao longo dos anos no país.
E em termos de capacidade de geração, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia solar, já temos quase a mesma potência instalada da usina hidrelétrica de Itaipu, a maior do Brasil e a segunda maior do planeta. E o Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, é líder em financiamento de placas solares e oferece linhas de crédito para a instalação de painéis solares para sua casa e negócios que são sujeitos à análise. Conheça mais em bv.com.br ou siga também o banco nas redes sociais, no @BancoBV. Voltando ao noticiário, trago para você desdobramentos de uma treta política / econômica que aconteceu na sexta-feira. Se você não conseguiu ouvir a edição da noite de sexta, eu vou resumir para você rapidamente o que aconteceu. Na sexta, o presidente Lula fez um café da manhã com jornalistas em que ele falou sobre vários temas e sobre economia especificamente. Ele disse que dificilmente o Brasil vai cumprir a meta fiscal zero no ano que vem nas contas públicas, porque ele não quer cortar verbas de áreas que são prioridades para o governo, como obras. Depois dessa fala, o mercado financeiro reagiu negativamente, porque essa é uma promessa da equipe econômica comandada pelo ministro Fernando Haddad. Mas aí o chefe dele, no caso Lula, não botou muita fé aí nesse discurso de Haddad e falou isso. Eis que hoje o ministro Fernando Haddad foi questionado sobre o assunto. Ele tentou dar uma amenizada na situação e disse que mantém a meta pessoal estabelecida por ele. Mas aí ele foi questionado se o governo mantém ou se estuda mudar a meta. Então, ele desconversou e se esquivou do assunto. Ficou até um pouco nervoso. Fernando Haddad disse que o presidente Lula tem compromisso com a situação fiscal do país, mas ele reconheceu que o cenário econômico é desafiador, mas mesmo assim vai insistir na busca pelo equilíbrio fiscal e que, para isso, ele depende do apoio político. O que eu levei ao presidente foram os cenários possíveis. E se eu tiver que antecipar medidas que eu ia tomar em 2024, eu encaminho. O meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. E o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Agora, eu preciso de apoio político, preciso do Congresso, preciso do Judiciário, que da minha meta está estabelecida. A fala de Haddad, que você ouviu agora, serve como recado ao Congresso Nacional, já que o governo depende da aprovação de medidas para aumentar a arrecadação, para ajudar aí nessa meta de zerar o déficit. Mas essa fala de Haddad também é vista como um recado à ala política do governo, que tem cobrado de Lula mais dinheiro e investimentos em obras, enquanto Haddad está mais preocupado com o resultado das contas públicas. Fernando Haddad tentou justificar a fala de sexta-feira do presidente ao dizer que Lula está preocupado mesmo com o que chamou de erosão fiscal. O ministro citou 2 ações da Justiça que geraram perda de arrecadação ao governo na ordem de dezenas de bilhões de reais. E uma delas é a que autoriza que empresas façam abatimento de benefícios concedidos pelos estados. E para reverter a situação, depende da aprovação de uma medida provisória que está na Câmara dos Deputados. Do lado político, para tentar amenizar ainda mais esse climão, hoje o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que Lula pediu prioridade às medidas que aumentem a arrecadação e fez questão de dizer que há sintonia entre o presidente e o ministro da Fazenda. Quem quiser fazer especulação financeira de que não tem sintonia entre a política econômica do governo, que é liderada pelo presidente Lula e conduzida pelo ministro Fernando Haddad, vai perder dinheiro de novo. Quem quiser fazer especulação política, como fizeram no primeiro semestre, vai ser derrotado politicamente. Tem uma profunda sintonia, porque é uma política econômica liderada pelo presidente Lula, que é a principal marca da combinação da responsabilidade socioambiental com a responsabilidade fiscal. A nossa comentarista de política aqui da CBN e colunista do jornal Globo, Vera Magalhães, falou sobre esse assunto durante a programação da CBN e contou que no final de semana, Haddad foi questionado por todos os lados sobre esse bate-cabeça. Ela também fez uma análise de como essa fala do ministro da Fazenda e do presidente Lula pode interferir na política daqui para frente. Então o Haddad passou o fim de semana sob uma intensa artilharia. Então ele está meio dizendo, olha, o meu trabalho eu estou fazendo,
mas deixando nas entrelinhas subentendido que ele já não conta com a garantia de que esse trabalho vai ser avalizado pelo presidente da República. E isso é capaz de deixar os mercados ainda mais acabrunhados aí e cautelosos com relação ao que está acontecendo. A gente vai ter que ver quais são as consequências lá no Congresso. Como que esse pessoal que está às voltas com projetos dele, que aumentam a arrecadação, ou mesmo os congressistas em relação aos 2 projetos orçamentários que estão lá, se eles vão ter uma atitude a partir de agora do liberou geral em relação a gastos e vão deixar de tratar com prioridade os projetos que aumentam a arrecadação. Isso seria fatal para as pretensões do ministro. E como é que o mercado financeiro reagiu a essa fala do ministro Haddad? Já adianto para você que reagiu negativamente, porque Haddad sempre foi muito firme na postura dele e hoje mostrou que não está tão confiante assim no discurso para convencer os investidores. Por causa disso, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,68% aos 112.531 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,67%, cotado a R$ 5,047. Já o euro fechou o dia de hoje também em alta de 1,13%, cotado a R$ 5,358. Vou falar de educação agora porque o INEP, que é o órgão do Ministério da Educação que organiza o Enem, informou que quem se inscreveu na prova e que foi colocado em um local de prova com distância superior a 30 quilômetros da residência e que não vai poder comparecer na data da prova por causa disso, agora vai poder fazer o exame em outra data, nos dias 12 e 13 de dezembro, em locais que vão ser divulgados posteriormente. Segundo o INEP, a metodologia do Enem permite a igualdade de condições entre os participantes. O INEP também adotou essa medida porque na terça-feira passada, quando foram divulgados os locais de prova, as redes sociais foram tomadas por reclamações de candidatos justamente por causa da distância dos locais de prova em relação à residência de quem vai fazer a prova. E nos critérios fixados pelo MEC, há limitação de uma distância de 30 quilômetros do CEP informado pelo participante na inscrição, mas muitos candidatos reclamaram que essa distância supera 40, 50 e até 60 quilômetros. De acordo com o INEP, o Instituto identificou que esses casos são restritos a um universo pequeno, aproximado de 1% dos inscritos, em torno de 50 mil pessoas, e estão concentrados majoritariamente em grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Se esse é o seu caso, então presta atenção aqui. Agora vai ser disponibilizado na página do participante uma aba específica para que os inscritos interessados na nova aplicação da prova submetam seus pedidos para análise. O sistema vai receber essas informações no período de 13 a 17 de novembro. O INEP também informou que não há casos de inscritos alocados em municípios distintos daquele indicado pelo próprio participante no ato da inscrição para o Enem de 2023. Nesse contexto, a cidade escolhida para fazer a prova não vai poder ser alterada. O INEP também disse que os inscritos não vão ser prejudicados pela designação de locais de prova distantes de sua residência e que o Sebrasp, que é a instituição vencedora da licitação para a aplicação do Enem 2023, já foi acionado para que sejam rigorosamente cumpridos todos os requisitos acordados. Mudando completamente de assunto, vamos ao noticiário policial que envolve um político. Hoje, a Polícia Civil de Roraima fez uma operação para prender o ex-senador Teomário Mota. Ele é suspeito de ser o mandante do assassinato de Antônia Araújo de Souza, de 52 anos. Ela é mãe de uma filha do ex-parlamentar. Segundo a polícia, Antônia foi morta com um tiro na cabeça no dia 29 de setembro, por volta das 6h30 da manhã, quando ela saía de casa para trabalhar. O crime foi executado por 2 pessoas em uma moto e, conforme a investigação, a decisão de matá-la partiu de uma reunião na fazenda Caçada Real. Lá, o ex-senador teria deixado o sobrinho responsável por organizar esse assassinato.
Durante a operação de hoje, os policiais prenderam o suspeito de ter disparado o tiro que matou a vítima e um terceiro envolvido ainda é procurado. No ano passado, a filha do ex-casal chegou a acusar o próprio pai, ou seja, o senador, de estupro. Então, Mário Mota está há 10 meses fora do Senado Federal. Até pouco tempo, ele ocupou uma cadeira no Congresso Nacional entre 2015 e 2022, mas ele não foi reeleito nas eleições do ano passado. Ele continua foragido. No esporte, a FIFA decidiu hoje banir do futebol por 3 anos o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales. O dirigente foi punido pelo beijo não consentido que ele deu na atacante espanhola Reni Hermoso durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina, que foi vencida pela Espanha. Antes dessa decisão da FIFA, Luís Rubiales já estava suspenso provisoriamente por 90 dias. Segundo a FIFA, Rubiales cometeu uma violação do artigo 13 do Código Disciplinar da FIFA, relacionado a comportamento ofensivo e violação dos princípios do fair play. Agora, Luís Rubiales tem 10 dias para pedir detalhes dessa decisão e também pode entrar com recurso no Comitê de Apelações da FIFA. Essa música certamente você deve conhecer porque é da série Friends, né? Quem não conhece. E eu vou aproveitar aqui essa deixa para retomar um assunto que a Natália Furtado contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é em relação à morte do ator Matthew Perry, o Chandler de Friends. E o que eu trago de novidade é que a causa da morte do ator ainda é desconhecida, porque o resultado da autópsia que foi divulgado hoje foi inconclusivo e o relatório completo dos exames toxicológicos ainda são aguardados, podendo levar semanas para ser divulgado, de acordo com o órgão responsável. As autoridades aguardam uma investigação mais aprofundada, ou seja, somente o exame toxicológico deve esclarecer o que de fato aconteceu com o ator. A Divisão de Roubos e Homicídios da Polícia de Los Angeles também está cuidando da investigação da morte do ator, mas até o momento não há uma suspeita de crime. O LA Times e o site TMZ, que deram a notícia primeiro do ator, informaram que ele foi encontrado em uma banheira de hidromassagem no sábado, sem vida. Um porta-voz da polícia de Los Angeles informou que não havia sinais óbvios de trauma. O ator enfrentou publicamente o abuso no consumo de álcool e drogas durante décadas e ele também foi referência na ajuda a pessoas que tiveram problemas parecidos. Matthew Perry morreu no sábado, aos 54 anos. Ele não se casou e nem teve filhos. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. No Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!